Você já se perguntou se Jesus Cristo realmente existiu? E se eu te dissesse que há pessoas influentes por aí que acreditam que ele nunca pisou na Terra, que tudo não passou de uma invenção, uma farsa histórica criada por poderosos para controlar as massas? Pois é, parece absurdo, mas essa teoria existe, e pior, tem ganhado espaço. Mas hoje, você vai conhecer provas literárias, relatos históricos e até evidências arqueológicas que apontam para algo totalmente diferente. Se você acha que já sabe tudo sobre esse assunto, se prepare para se surpreender. Olá, aqui é o canal Palavra Bíblica e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Essa frase parece saída da boca de Jesus, né? Mas não é. Essa é só mais uma das muitas frases que a gente acredita estar na Bíblia, mas que na verdade nunca foram ditas por ele. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O quanto do que acreditamos sobre Jesus é real e o quanto pode ter sido manipulado. De acordo com o escritor e pesquisador norte-americano Joseph Atwill, Jesus Cristo nunca existiu. Segundo ele, o cristianismo teria sido uma criação da elite romana, uma espécie de estratégia para apaziguar os rebeldes judeus e manter o império sob controle. Parece teoria da conspiração, talvez, mas essa visão levanta um debate necessário. O que comprova de verdade que Jesus viveu entre nós? O peso das palavras de Atwill. E o contraponto Atwill afirma que a religião cristã causou mais mal do que bem ao mundo. A Idade das Trevas, as Cruzadas, a Inquisição, e por aí vai. E o mais curioso é que ele não se declara ateu. Na verdade, diz ser quase um budista, interessado apenas na verdade, pelo menos na versão dele. Mas será que estamos mesmo diante de uma mentira bem contada? Ou será que há algo muito maior por trás dessa figura que dividiu a história da humanidade em antes e depois de seu nascimento? As primeiras evidências históricas. Vamos aos fatos. As primeiras referências literárias sobre Jesus vêm das cartas de Paulo, escritas por volta do ano 50 d.C., e dos evangelhos, especialmente o de Marcos, redigido cerca de 20 anos depois. Esses documentos narram detalhes da vida de Jesus, que ele era de Nazaré, que foi batizado por João Batista e executado sob a ordem de Pôncio Pilatos, duas figuras que realmente existiram e são comprovadas por registros históricos fora da Bíblia. Agora, pensa comigo. Será que seria possível criar uma mentira tão grandiosa envolvendo líderes políticos reais da época e que essa invenção resistisse por 2000 anos? Não faz sentido. Testemunhas oculares e o contexto da época. Outro ponto importante é que muitos dos textos sobre Jesus foram escritos enquanto ainda viviam pessoas que teriam testemunhado seus feitos. Se fosse tudo uma invenção, não teria surgido uma onda de contestações imediatamente. Mas o que vemos é exatamente o oposto. Milhares de seguidores espalhando sua mensagem, mesmo sob risco de morte. Além disso, os detalhes culturais e geográficos descritos nos evangelhos batem com o que sabemos sobre a Palestina do século I. Difícil imaginar que escritores da época criariam um personagem fictício, com tantos traços judaicos autênticos, só para convencer as massas. Ausência de provas físicas é igual a ausência de existência? Mas e as provas arqueológicas? Você pode estar se perguntando. Bom, vamos ser realistas. A maioria esmagadora das pessoas que viveu naquela época não deixou vestígios físicos. Camponeses e figuras populares raramente têm registros arqueológicos associados. Isso não prova que eles não existiram, apenas que suas vidas não foram documentadas como as dos imperadores e generais. Relíquias, sudário, coroa e controvérsias. Relíquias atribuídas a Cristo, como o famoso sudário de Turim ou a coroa de espinhos, são frequentemente alvos de debates. Até hoje, a ciência não conseguiu comprovar sua autenticidade. Mas isso não significa que Jesus não existiu.
apenas que as provas físicas mais diretas ainda não são conclusivas. Arqueologia, Nazaré e a crucificação. Por outro lado, escavações arqueológicas já confirmaram que a cidade de Nazaré realmente existiu no período em que Jesus teria vivido. Também já foram encontrados restos mortais de pessoas crucificadas da mesma forma descrita no Novo Testamento, algo que mostra que os relatos bíblicos condizem com a realidade da época. Testemunhos fora da Bíblia. Joséfo e Tácito. E os relatos não param por aí. O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu logo após a morte de Jesus, menciona em suas obras a figura de Tiago, identificado como irmão de Jesus, chamado de Cristo. Mesmo que alguns trechos possam ter sido alterados posteriormente por cristãos, há um consenso entre estudiosos de que Josefo realmente mencionou Jesus como uma figura histórica. Outro nome importante é o de Públio Cornélio Tácito, senador romano e historiador respeitado. Em um de seus escritos, ele narra o grande incêndio de Roma e acusa o imperador Nero de culpar os cristãos, seguidores de um homem chamado Cristo, executado sob ordens de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Ou seja, mesmo fora dos textos religiosos, Jesus é citado como uma figura real por fontes neutras, ou até hostis, ao cristianismo. Críticos que reconheceram sua existência. Até mesmo críticos ferozes de Jesus, como o filósofo pagão Celso e o satírico Luciano de Samosata, não negaram sua existência. Pelo contrário, zombaram dele, o criticaram. Mas em momento algum, o trataram como uma invenção. Existiu ou não existiu? O que podemos concluir com tudo isso? Que mesmo que não existam fotos, vídeos ou um túmulo com nome e sobrenome, as evidências históricas e literárias são fortes o suficiente para afirmar que Jesus, como figura histórica, existiu sim. Isso não entra no mérito da fé, dos milagres, da divindade, mas quanto à existência física. Tudo indica que sim, ele esteve entre nós. E aí, o que você acha de tudo isso? Já conhecia essas evidências? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa. Se esse vídeo te trouxe alguma informação nova, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E tem mais um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo, com um tema que vai te deixar de queixo caído. Clica lá e continua com a gente. Aqui é do canal Palavra Bíblica. Obrigado pela sua companhia. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.